Muito boa tarde, meu nome é Murilo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a grande epidemia de depressão. Ultimamente, por que vem tanto falado nisso ultimamente? Televisão, aplicativo, celular, YouTube, por quê? Por que ultimamente tem se falado tanto disso? Então é sobre isso que eu vim falar um pouquinho hoje, a epidemia da depressão. A depressão é um problema médico grave e de acordo com um estudo epidemiológico, 15,5% da população brasileira tem depressão diagnosticada. Agora, imagine esse número das pessoas que não são diagnosticadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão vem sido colocada como uma das principais doenças que precisam ser levadas a sério, que precisam ser tratadas. Um estudo foi feito e eles descobriram que a depressão pode ser causada por 3 fatores. O primeiro desse fator é o fator genético. Pessoas que têm familiares, irmãos, parentes próximos que têm depressão, têm uma tendência a terem depressão. A bioquímica cerebral. O nosso cérebro ele está extremamente ligado com toda a produção de hormônios. Quando a depressão vai ocorrer como se fosse uma falha entre neurotransmissores. Isso vai gerar um desequilíbrio hormonal na gente. Isso vai mudar nosso humor, nosso apetite, aquele prazer do dia a dia. E eventos vitais. Tipos de depressão. Embora a depressão ela simplesmente pareça um quadro único, existem vários tipos de depressão, igual como tantas outras doenças. O primeiro dela é o transtorno depressivo maior, a depressão unipolar. Esse tipo de depressão é o mais famoso e o mais comum entre as pessoas. Ela é quando a pessoa ela vai ficando triste, deprimida, ela vai tendo uma perda de senso de humor. A depressão bipolar. Esse tipo, ele é bem difícil de ser diagnosticado, por conta que ele vai ser quando a pessoa vai ter 2 tipos de humores. Vai ser uma hora ela vai estar extremamente feliz e outra ela vai estar extremamente triste. A distimia, transtorno de depressão persistente. Esse é basicamente aquela depressão que ela vai vir com o estresse do dia a dia. Normalmente isso acontece bastante com pessoas que estão trabalhando e elas sentem muita pressão, acabam tendo algum problema. E também ocorre bastante com estudantes, normalmente em semana de prova. Acaba gerando uma autocobrança enorme e isso pode gerar uma depressão. A depressão pós-parto, a depressão pós-parto é uma depressão quando as mulheres elas estão em fase de gestação e após o bebê. Ela vai sentir um vazio enorme dentro dela. Ela vai sentir como se ela estivesse sozinha, como se ela não quisesse mais cuidar daquele bebê. O transtorno de disfória pré-menstrual é a TPM. Isso sempre vai acontecer no primeiro ciclo menstrual. A mulher ela vai ficar extremamente irritada, qualquer coisa vai deixar ela irritada, e também ela vai sentir um vazio dentro dela. Ela vai perder aquele prazer de realizar atividades do dia a dia. O transtorno afetivo sazonal. Esse normalmente afeta muito países onde tem muita neve, onde tem invernos rigorosos, como por exemplo no Canadá, na Alemanha, na Rússia. Por conta de ter muita neve e ausência do sol, as pessoas elas ficam muito tempo em casa. Isso vai gerar uma solidão dentro delas. Isso também tem acontecido bastante durante essa pandemia, por conta que as pessoas não podem sair de casa e elas acabam ficando depressivas. Depressão psicótica. Essa é uma das mais perigosas entre as outras, porque a pessoa ela vai começar a sentir alucinação. Ela vai começar a ver coisas e sentir coisas que não estão acontecendo. O transtorno depressivo induzido. Isso acontece quando a pessoa ela é uma dependente química, tanto como de bebidas, drogas, medicamentos. Enquanto ela não estiver consumindo aquele produto, aquela substância, ela vai sentir um vazio dentro dela. Ela vai ficar extremamente irritada. Ela só vai conseguir ficar boa enquanto ela tem o consumo desses produtos, dessas substâncias. A depressão também como tantas outras doenças, ela também apresenta tanto como sintomas físicos e tanto como sintomas psicológicos. Algum dos sintomas psicológicos é o humor depressivo. A pessoa vai ficar mais depressiva, mais triste, ela não vai ter mais aquele senso humor, aquela vontade de fazer piada, de rir, o retardo motor. Pessoas depressivas, elas vão ter uma dificuldade maior em se mover e fazer atividades do dia a dia, uma caminhada, coisas que trabalham exercícios do dia a dia no geral.
O apetite. Isso pode acontecer tanto como a pessoa vai querer descontar aquela solidão dentro dela na comida, tanto como a pessoa pode ter falta de apetite. E tudo isso está ligado com os hormônios. E alguns sintomas físicos. Isso também acontece, a dor gastrointestinal. Isso acontece bastante com pessoas que têm ansiedade. A pessoa vai começar a sentir uma dor enorme, tanto no estômago e como no intestino. Tudo vai deixar ela extremamente ansiosa e ela vai sentir uma enorme dor aqui, nessa região. Distúrbio do sono. Pessoas depressivas vão ter muita dificuldade em dormir. Quando uma pessoa se tem uma boa noite de sono e uma rotina de sono, ela desenvolve muito melhor as atividades do dia a dia. Normalmente, pessoas depressivas têm dificuldade em dormir e isso afeta muito o nosso dia a dia. Isso vai gerar um estresse mental tão grande dentro dela que ela vai ser impossibilitada de realizar diversas atividades. Dores no corpo. Pessoas depressivas, elas vão ter um estresse enorme no dia a dia, elas vão começar a sentir certas dores, elas vão começar a sentir um contramento muscular, normalmente em partes de regiões de ligamento. Imunidade baixa. A depressão é uma doença cerebral que ela afeta muito o nosso corpo. Isso principalmente na produção de hormônios. A depressão, de certo modo, ela acaba diminuindo a produção de anticorpos. E principalmente numa pandemia que a gente está vivendo, ter um baixo índice de anticorpos pode ser muito prejudicial. E dificuldade de concentração. Pessoas depressivas têm muita dificuldade de se concentrar em atividades do dia a dia. Irritabilidade. Pessoas depressivas, elas ficam irritadas com tudo. Qualquer coisa que esteja milissentímetro fora do lugar, isso vai gerar, ela vai ficar muito irritada por causa disso. Flatulência. A pessoa vai acabar produzindo muitos flatos. Pensamentos de morte, suicídio, tentativas de suicídio. Esse é o mais perigoso. A pessoa ela vai começar a ter um pensamento suicida. Ela vai começar a pensar que ela não importa mais, que ela não faz diferença do lugar onde vive, ou até mesmo ela pode tentar suicídio. E como reconhecer os sintomas? O primeiro jeito de você reconhecer os sintomas, ou se você achar que você está tendo sintomas depressivos, vai num médico, vai num psicólogo, faz terapia. Não tem outro jeito. É só esse. Outro jeito também de reconhecer pessoas depressivas, normalmente vão ser aquelas pessoas que sempre vão estar com o cabelo arrumado, roupa arrumada, que vão querer sempre fazer tudo da melhor maneira possível. Normalmente, quando ela vai ficar depressiva, ela vai começar a parar de ligar para a aparência dela, se o cabelo dela está arrumado, se a roupa dela está bonita. Ela vai começar a parar de ligar, de querer fazer aquelas atividades. E alguns fatores de risco que podem acabar piorando a depressão. O histórico familiar. Pessoas que acabaram perdendo parentes por causa disso, podem acabar gerando uma depressão mais profunda ainda. Mudanças importantes na vida. A pessoa sofreu um acidente. Ou ela mudou para um país, ela está sozinha nesse país. Isso vai gerar uma solidão dentro dela. E se ela já for uma pessoa depressiva, isso pode gerar uma depressão profunda. E doenças físicas ou medicamentos. Uma pessoa ela tem depressão e ela acabou por algum acidente, amputou a perna. Isso pode deixar ela extremamente irritada, extremamente triste por conta disso. E como tratar a depressão? Existem algumas coisas que elas podem tanto como prevenir a depressão e tanto como ajudar no tratamento. Exercícios. Estudos foram feitos e eles comprovam que pessoas que se exercitam pelo menos 120 minutos por semana, elas geram um humor de bem-estar dentro dela. E isso vai melhorar na sua autoestima e melhorar no humor, prevenindo a depressão. Ou até mesmo pessoas que têm depressão. Fazer exercício físico ajuda muito. Definir metas realistas para si mesmo é uma coisa muito importante, porque você vai ocupar a sua mente. Outra coisa, sempre tentar se abrir o máximo possível e ser deixado para que os outros te ajudem. E sempre esperar que o seu humor vai melhorar gradualmente. Não se cobrar muito, pensar, não, amanhã eu tenho que acordar feliz, mas sim uma coisa gradual, que venha dentro de si. E aqui eu separei uma frase. A depressão não é uma escolha, ela mata por dentro. Sufoca o peito, causa isolamento e tristeza profunda. Ultimamente eu estava refletindo sobre isso e eu estava pensando, por que tantas pessoas têm depressão? Porque depressão não é só ai, reza que passa, ai, amanhã você vai acordar melhor. É frescura, é coisa da sua cabeça. O Brasil é o 8º maior país que tem mais taxas de suicídios no mundo. Um estudo foi feito pela OMS e eles comprovaram que a depressão é a 4ª doença que mais impossibilita as pessoas a realizarem atividades do dia a dia. Por
por que tantas pessoas têm isso? Por causa desse preconceito. Porque é uma doença que não é levado a sério. Só para vocês terem noção, só apenas 23 países no mundo inteiro, eles têm projetos de combate à depressão e ao suicídio. E é uma coisa que você tem que aceitar que você tem depressão. É uma coisa que é uma doença e ela precisa ser levada a sério. Ela precisa ser tratada. Se uma pessoa ela tem pneumonia, ela vai no médico. Se uma pessoa tem diabetes, ela vai no médico. Se uma pessoa tem depressão, ela vai no médico. Porque saúde mental importa. Sim. Muito obrigado.